Saudações, eu sou William Moraes e aqui eu falo sobre projeção astral, lucidez extracorpórea e faço as minhas considerações acerca dos meus relatos e também respondo perguntas referentes a esse tema sobre o estudo da consciência como um todo, na verdade. E o vídeo de hoje vai ser uma mistura das duas coisas, porque eu vim para responder uma pergunta, mas me ocorreu que uma experiência que eu tive ontem, bem recente, que eu não relatei ainda, possa ser ilustrativa quando eu comentar uma certa questão delicada. E a pergunta aqui, na verdade, não sei nem se foi bem uma pergunta ou se foi um comentário, eu salvei, deixa eu me lembrar aqui. E eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos, mas eu acho que vale a pena mergulhar um pouquinho mais nesse tema e falar mais sobre ele. Então, vai ser especialmente sobre essa questão aqui. E a pessoa que comentou usa o nome Aster Almaty, ou Almaty, não sei, no vídeo que eu fiz anteriormente, de relato. O comentário é o seguinte: se tudo aqui é uma simulação, então é correto pensar que não devemos nos importar com nada? Porque se eu me importo, fico preocupada, tensa e desgastada, patinando no mesmo lugar, resistindo, fugindo ou brigando com as situações. Se tudo na vida é um teste, não estar nem aí para nada seria a melhor postura. O que você acha? Eu respondi para ela, mas eu vou responder aqui, eu vou aprofundar aqui, né? Vou ler o que eu respondi e eu trago para cá porque eu sei que muitas pessoas não vão ficar recorrendo a comentários para ver o que eu respondi lá, né? Ou o que as pessoas perguntaram. Então, eu disse: olá, é um jogo mais complexo. Uma simulação não deixa de ser importante. Por isso, se importar é importante. Mas na medida certa. Se importar demais, vai sobrecarregar o seu sentir. Se importar de menos, vai fazer tudo colapsar provavelmente e, mesmo sendo uma ilusão, é uma das mais convincentes. A dor, por exemplo, é difícil de transcender e vai te fazer questionar sua decisão fácil, decisão de não levar nada a sério, por exemplo, de não se importar, completei aqui. E principalmente vai te fazer voltar com mais trabalho a ser feito, pois é um jogo de escolhas e consequências, até que demonstras de que encontrou esse equilíbrio de respeitar a vida aqui, mesmo sendo uma ilusão, mas não presa a ela. Entende? Eu queria falar um pouquinho mais aqui pelo seguinte: é muito fácil chegar a essa conclusão. O difícil é tudo que a envolve. As pessoas estão muito inclinadas a extremos. Ou uma coisa, ou outra coisa. Ou apego demais, isso aqui é extremamente vital, importante, maravilhoso, deslumbrante, visceral, uau! Ou o contrário, a apatia total de não, nada me afeta. Essa questão de equilíbrio é o mais difícil, eu considero, porque não é só achar, é se manter ali. Vão haver deslizes para um lado, deslizes para o outro. E aí você tem que ficar voltando para o meio, para equilibrar as duas coisas. Honestamente, dizer que isso tudo aqui é uma ilusão não é uma intenção de menosprezar. Aliás, eu trabalho com isso. Eu tenho o RPG Live Action. Para quem não conhece o RPG, é o Role Play Games, que é um jogo de interpretação de papéis, numa tradução livre.
no qual você cria um personagem e não interessa o tema, tá? No geral é fantasia, como se fosse um livro no qual você participa. E você cria um personagem com limitações que você tem que desenvolver. Então, de acordo com as vivências, você ganha pontos que você investe nisso ou naquilo ou naquilo outro. Você pode fazer isso na mesa e as ações, os acertos ou erros, êxitos e fracassos são medidos com dados, mas esses dados eles vão estar favorecidos por pontos que você já tem. Então, você tem ali 3 pontos e precisa de 5 para conseguir uma ação. Você joga um dado, se você tirar 2, você já conseguiu. Se você tivesse apenas 1, você teria que tirar 4, entendeu? Que você faz uma administração do seu personagem. E o RPG, para mim, é uma metáfora da vida magnífica. Tanto que trabalho com isso desde 2004. Já fiz um projeto para a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, na qual a gente criou todo um cenário lúdico, né, que recriasse todo o curso de enfermagem dentro e fora da escola, com situações para as pessoas jogarem e considerarem que podem encontrar coisas semelhantes lá fora, ou, né, no trabalho. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a vida, independentemente, para quem não conhece o RPG ou para quem conhece, ela, para mim, é um jogo. E o jogo, ele tem que ser jogado com maestria. De qualquer forma, você já está aqui. Nós já estamos aqui. E nós não fomos jogados aqui. Não é que agora eu entrei, já era. Não, nós fomos gerados nele. Já fiz um vídeo aqui, se eu não me engano, Perguntas e Respostas 3, que eu falo da jornada da alma através dos reinos, né? É um modelo que eu considero bastante. E, basicamente, existe, né, nesse modelo uma consciência suprema. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de vida. E essa consciência, ela semeia com sua centelha, né, sua luz, semeia esse campo. E dali você vai criar toda uma jornada para crescer, para gerar uma nova consciência, né, desenvolver uma nova consciência pseudo-individualizada, que vai crescer, crescer, crescer como todas as outras. Imagina, bilhões, centenas de bilhões, milhares de bilhões, ou bilhões de bilhões, sei lá, crescendo, porque eu não considero só o planeta Terra, né? Mas vamos focar aqui no planeta Terra, que tem esses 4 reinos, mineral, vegetal, animal, e o reino humano, que acaba extrapolando, né, o animal, por causa da consciência que passa a ter. Então, quando essas consciências superam o jogo, elas se fundem a essa consciência de novo, é como se ela estivesse se gerando uma energia de expansão. Para mim, essa consciência está crescendo. Para além, o que ela tem que fazer para o que existe além daqui, a gente não consegue nem lidar com isso aqui direito, eu não vou pirar com isso de saber o que tem depois. Volta naquele tema que eu já falei, né? Que eu não quero nem pensar muito a respeito, porque eu não vou conseguir resposta. De quem começou tudo. O vazio é algo que não entra na minha cabeça. Então, não vou pirar com o que não entra. Eu vou criar condições para que um dia eu tenha amplitude de percepção, de compreensão, e a coisa faça sentido. Até porque estamos muito limitados em dimensões aqui. E essas limitações são regras do jogo. Se você pega por exemplo, as pessoas estão falando de a Terra vai passar para a 5ª, 6ª dimensão, está passando, quem fica, quem vai, o tempo está acabando, corra. Não adianta. Não adianta correr, é um desenvolvimento. Aliás, você pode até tropeçar se você tentar correr. Você precisa continuar, até dar, tudo bem, uma atenção maior. Mas agora, essa questão de que falam, é uma coisa que não entra muito também na minha cabeça aqui não, tá? O planeta
passar para a quinta, sexta dimensão. Para vocês terem ideia, o mundo tetradimensional, a quarta dimensão, onde o tempo ele é uma dimensão mensurável, nós já não conseguimos lidar. Isso de que o tempo ele existe passado, presente e futuro ao mesmo momento. Nem posso usar, né? O tempo existe ao mesmo tempo. E está tudo ali. A consciência ela só está lendo alguma coisa aqui e ali, se deslocando. Já viram aquele filme? Não sei se é spoiler, mas é um filme maravilhoso que não é sobre invasão alienígena, que é A Chegada. Já recomendei aqui, recomendo para quem não viu. Aquilo dá um exemplo bem interessante sobre o que é mudar de dimensão. Para a quarta. Não, nem é mudar, ele é só arranhar a superfície de mudar para a quarta dimensão. E isso de regras, isso existe. A coisa é arquitetada. Isso dá para ver na matemática, né? Isso dá para perceber na natureza, o quanto é tudo arquitetado. Se você pegar enzimas, se você pegar como os átomos se organizam e como eles estão programados para reagirem, você dizer que isso aqui é uma ilusão, porque é, na sua concepção mais profunda. E ignorar que você vai sentir dor se alguém te beliscar para ser bem gentil, né? Se você vai fazer um tratamento de dente terrível. Eu tive que fazer um tratamento de canal, até arrepio, só de pensar. Isso não adianta você falar é só uma ilusão, é só uma ilusão. Você está nela, intrinsecamente conectado, sensorialmente conectado. E aí, chutar tudo pro alto e falar, não me importo, não, é tudo demasiadamente, pode ser perigoso. Você pode decidir, por exemplo, que não faz sentido o custo-benefício disso aqui. E fala, não quero mais, eu quero que se exploda, quero que acabe. E aí vem as consequências. Porque quando você está pouco se importando, você pode se tornar insensível, tanto em relação a você quanto aos outros, e escolher ações que vão te fazer ficar ainda mais preso ao jogo. Por reação. Porque toda escolha tem consequência. Então, quando você encontra um equilíbrio entre essas duas condições, e principal, como se faz isso, né? Seria deixando, sim, que as coisas, por exemplo, ruins te afetem menos e as coisas positivas te afetem mais. Esse é um exercício que eu sugiro. Como assim exercício? Observação. De se esforçar para que, quando algo ruim aconteça, você tenha uma visão de o que isso me ensina. Ao invés de ficar remoendo. Não, vá para além daquilo. O que isso te mostra? Qual seria o sentido disso dentro do seu contexto? O que isso tem a ver com você? O que isso pode dizer a seu respeito? Isso talvez, no meu caso, tenha ajudado. Faz com que seja mais válida a vivência. Faz com que isso não seja necessário ficar repetindo. Porque o jogo aqui é aprender. É para que aprendamos. E, quando alguma coisa boa acontece, dar a devida atenção. O que geralmente não fazemos. Eu não estou falando de, viajei para a Europa. Uhul. Estou dizendo de coisas cotidianas. Simples. Agradar alguém.
fazer diferença positiva na vida de alguém, por exemplo, com uma coisa singela. Que não seja uma coisa assim de... Não, absorva aquilo ali. Escolha o nível de envolvimento que você vai ter. É, sim, uma estratégia de combate. Por que isso? Porque quando a situação é ruim, ela vai te pegar. Então, assim, você tem que recuar um pouco. Agora, quando não há uma situação crítica aparente, existe sim uma tendência a não percebermos e ficarmos em apatia. Um exemplo. Eu, às vezes, uso estilete, coisas aqui. Quando eu me corto, eu corto aqui. Cortei esse dedo aqui, e às vezes, antes de evento, eu vou usar as mãos. Eu percebo o quanto eu uso a minha mão esquerda, por exemplo. Sei lá, um dedinho aqui, ó. Não é possível que eu use tanto isso. Eu nem percebia que eu usava tanto. E eu nem agradecia quando estava bom. Hoje em dia eu tento fazer isso. Antes de dormir eu agradeço. Agradeço por tudo que está funcionando. E tem muita coisa funcionando. Entendem o que eu quero dizer? Essa questão de não estarmos tão presentes ou vendo direitinho o que está acontecendo de bom. Porque tem muita coisa boa acontecendo. E na minha opinião, quando não tem algo ruim acontecendo, é porque tem algo bom acontecendo. Já é bom. Mas isso, cada momento é um momento e, por exemplo, você tem um ápice de felicidade ou uma coisa muito boa vai acontecer. Também tenha cuidado para não se apegar tanto àquilo. Saiba que é passageiro, que é transitório, que é um momento, vivencie e se satisfaça com o que é possível vivenciar daquilo. E sobre ainda jogo, sobre essa interpretação, eu falei que trabalho com isso, né? Não tem uma cena que eu faça que as pessoas, mesmo sabendo que são cenas, é uma história que a gente está contando, paralela às nossas, e uma história que só existe basicamente na nossa mente e com algumas referências que a gente faz, porque usamos, né, a ação ao vivo, live action. Então, nós interpretamos os personagens. Mas a gente sabe, como jogadores, que um combate ele não vai ser um combate de verdade, ninguém vai ser ferido com a espada, porque a espada nem é uma espada que corta. Mas interpretamos que sim, e para o personagem, sim, e se ele fracassa e não consegue algo, há uma frustração e há um investimento do jogador, porque ele está tentando passar, seguir em frente com a trama. E vale dizer que existem estudos sérios em cima dessa percepção de uma simulação, né, do quanto uma simulação pode ser uma ferramenta importante, a esquizoanálise, o esquizodrama, o psicodrama, todos eles foram desenvolvidos por pessoas diferentes, tá? Eu poderia até falar muito sobre isso, mas vai ficar muito grande, enfim, quem quiser pesquisar, pesquise. Vale resumir que eu e o meu amor criamos algo diferente de tudo isso, porque vou resumir a diferença. Esses outros, cada um deles, tem objetivos diferentes. Por exemplo, você ou vai contestar a realidade e fugir do personagem, fugir do ego, fugir do que foi imposto. Vai buscar uma, como se diz, espontaneidade, uma novidade, criar algo novo através do caótico, fazer com que ele gere uma novidade. Não é destruir o que já existia, é criar algo novo, que é, no caso, o esquizodrama. Aí você pega o psicodrama, no qual você vai usar você como referência, você, e vai recontar uma história que você tem dificuldade de lidar e vai reviver isso em atuação. Mas é uma história sua. É totalmente focado no ego. Enquanto um renega, o outro está analisando. Entenderam mais ou menos? Então todos esses têm essas objetividades aí. E para deixar claro, o drama a gente coloca como se fosse algo pesado, né, ruim, mas o significado de drama é ação, tá?
E o que eu e o meu amor criamos foi diferente, é diferente, porque nós usamos o lúdico como a máscara, né, para criar uma segurança, um muro através do qual o jogador, no caso, poderia ser um paciente, ele observa, ele tem essa proteção, esse escudo. Porque, primeiro, não é ele, é um personagem que tem uma coisa ou outra que ele quer tratar, que ele quer lidar, que ele quer melhorar. Tudo tem a ver com a pessoa. Então, se é uma questão, e a gente também conhece as pessoas que estão passando pelo processo, e assim sendo, coloco elementos que vão tratar o que eu sei que precisa, né? Ou que vão acabar gerando alguns insights. Que é uma conversa em ação. Que é aquilo que você fala com um amigo, tá, mas e se você não olhasse por este ângulo e olhasse por esse outro aqui? O que você acha que aconteceria? Só que a pessoa interpreta, ela dá uma resposta em ação. O que ela faria em determinada situação? E se a situação resultar nisso ou naquilo? Entenderam? Então, isso aqui para mim é magnífico. E nós, eu e meu amor, criamos, não damos um nome, não demos um nome ainda para isso, apesar desses anos todos, porque a verdade é que nós não temos interesse, não há pesquisa, não há investimento para isso, né? Ela fez a faculdade de psicologia, eu fiz sem diploma, por fora com ela, mas não há uma abertura tão grande assim para pesquisas e desenvolvimentos, não. Se você cair nessa área, você vai ver que você precisa estudar o que o seu orientador quer, ou mais ainda, quando é pesquisa, né? O que está dentro da linha ali do que ele já desenvolve. Então, é complicado. Nós apenas aplicamos e estamos fazendo um trabalho social de tentar ajudar o máximo de gente que a gente conseguir. E poderia se chamar, sei lá, ludicodrama. Acho que esse seria o melhor do que ludicoanálise. Até porque eu não sou psicólogo, então acho que ludicodrama seria bom. Quem sabe? Eu desenvolva isso também, que é tanta coisa que eu faço ao mesmo tempo e estou fazendo. Então, eu não paro para fazer um artigo sobre isso, até porque eu não sei nem se eu poderia, né, academicamente falando. Enfim, eu tenho liberdade para fazer e deixar registrado para futuros desenvolvedores, quem sabe. Mas isso de mostrar para a pessoa que ela é um personagem e que está tudo bem e que mesmo assim ela vai sentir e deve sentir através dele é importante. Quem nunca foi a um cinema, viu um filme, viu uma ação, acontece uma coisa, a pessoa vai lá, o personagem está sendo massacrado, chega numa hora e ele fala não. E você até arrepia, porque ele faz o que você queria que ele fizesse, você já se conectou com ele, ou com ela, com a personagem. Entendem o que eu quero dizer? Até indiretamente você é afetado ou afetada. Quem dirá que dentro desses avatares que a gente usa, somos personagens. Aliás, tem muita conversa do Jim Carrey, né? Ele fala, tem muito diálogo dele, tem muita palestra que ele dá, essas coisas assim. Pesquisem. Ele compreendeu isso, não é? Ele fala, né? O personagem Jim Carrey, que é ele. E não é porque é o Jim Carrey, um ator. Todas as pessoas se constroem para ofertar ao outro alguma coisa ou a si mesmo, para interagir. Tá, esse vídeo está longo, mas o que eu quero dizer é importante e existem regras. Regras que moderam toda a jornada. É importante. Se você, uma pessoa, por exemplo, fala, eu não quero saber mais disso, eu vou colocar um fim a essa vida, não tem como. A única saída é zerando o jogo, como dizem, né? É chegando lá. Você pode se atrasar, se complicando, fazer pirraça. E aí você pode entrar para qualquer facção, que existem centenas dos revoltados que não querem, que acham isso uma palhaçada, uma traição. Você viver aqui, ainda mais por causa de tudo, do nosso contexto, né? De você
chegar lá e perceber que não era bem como falavam que era, não. E ter uma realidade lá que é maior do que essa aqui, mas que você entende também que não é verdade, é uma outra ilusão, uma ilusão mais ampla, mais plástica. Mas você talvez não queira seguir em frente, porque seguir em frente quer dizer voltar para cá e passar pelo processo até transcendê-lo e dar trabalho. E aí você pode criar essa resistência. Eu falei que seria um pouco relato porque ontem, dia 1º de fevereiro de 2023, para que fique registrado, eu tive uma experiência de lucidez extracorpórea bem curtinha, mas a partir do corpo, eu não me vi lá fora. Eu percebi, acordei no meio da noite e falei, tô tranquilo, hein? Vou sair. Nem fiz nenhuma movimentação de energia, não. Só falei, tô. Levantei. Senti aquele pezinho danado. E olha que no dia anterior, para quem escutou o relato anterior, né, a este vídeo, eu tirei um ser que era dentro de um contexto diferente do que eu vou falar agora. E aqui é assim. Eu gero essa energia extra demais e parece que eu sou, assim, um foco. Então, é muito comum, sim, que toda noite eu tenha que lidar com isso. Eu tirei um que estava adormecido, que era um ser que estava nisso há muito tempo. Você só não quer seguir em frente, que quer só esconder, tipo, me deixa aqui dormir, por favor, que eu não quero ter que lidar com isso, não. Não é demais para mim, é demais para mim. E é muito fácil dizer que é demais pra gente. Porque, no geral, é a percepção que temos, eu tenho. E eu sempre acho que estão me considerando muito além do que eu sou capaz, pelos desafios que vão mandando. E aí, essa noite, eu saí e falei, beleza, não, vamos embora, vou te tirar daí, meu querido, porque não é bom para mim, não é bom para você. Principalmente para você. E aí, lá foi eu, tirando o bicho, que grudava, né, grudento mesmo, assim, tipo, se agarrando, mas eu consegui. Tem uma peculiaridade nesse, diferente de todos os outros, mais de 60, provavelmente, que eu tenho registrado. Esse, quanto mais eu tirava, e é interessante que você vai tirando, vai sentindo o quanto fica mais leve. Impressionante. E aí vai ficando mais fácil. Vai arrancando. E à medida que eu ia tirando, ia entrando luz. Luz mesmo, assim, como se eu não tivesse telhado, estivesse de dia, e esse ser fossem nuvens espessas, e eu fui tirando, e iluminava, e nesse momento eu falei, cara, eu realmente preciso me dedicar a isso. Tirar esses seres e até redirecioná-los. Foi o que eu tentei fazer. E quando eu levava ele lá para fora, porque ele tinha uma forma de escura, sem contornos nem nada, era só escuridão, sem uma sombra. Mas assim, palpável. E quando eu estava levando ele para lá, ele foi assumindo a forma com a qual ele se identifica e com a qual ele está relacionado. E aí, eu fiz uma leitura do que significava aquilo. E vou dizer que é bem forte. Vou tentar não colocar detalhes, porque para mim foi tranquilo. Mas para muita gente seria aterrorizante. Mas eu acho que é um alerta que tem que ser reforçado. Porque as pessoas não fazem ideia no geral. Esse ser, ele estava buscando um refúgio, algum lugar, algum alívio de uma situação na qual ele se encontra relacionada a ter tirado a própria vida. Então, quando isso acontece, geralmente, a própria pessoa está tão fechada numa frequência baixa de desilusão, de dor, angústia, que ela já se torna um bom bocado inacessível a seres de alta frequência, que querem ajudar,
e a necessidade no desvencilhar do corpo físico, porque, no geral, nós temos uma conexão com o corpo físico que precisa ser rompida. Não é tão fácil. É quase como cortar o cordão umbilical quando nascemos. Quando morremos, temos que cortar. Esse desenlace é facilitado por seres de lá. Mas, geralmente, quando alguém tira a própria vida, eles, primeiro, têm uma dificuldade de acesso. Segundo, eu considero que há um doutrinamento ali de deixar a pessoa perceber que o que ela fez não é legal. Porque é mais ou menos assim, quem somos nós para saber que já exploramos todas as possibilidades desse mundo aqui em termos do que nós viemos aprender? Que audácia é essa nossa que fala, não, eu já assim, não tem mais nada para mim aqui não. Eu vou lá e interrompo. Eles deixam mais tempo para que a pessoa perceba que não é uma boa saída. E, por causa disso, há um reflexo do que acontece com o corpo físico na pessoa que ainda está conectada ao corpo que está em decomposição. Então eu vou dizer só isso e acho que já deu para entender, né? Que a situação daquela pessoa não era muito das boas, não. E isso não foi só na aparência do corpo dela. As roupas que se manifestaram nela também, sabe? Corroídas. E aí eu coloquei essa pessoa com carinho no chão do meu quintal, porque a luz, ela veio e ficou. E era luz que eu não conseguia olhar, que era como se fosse um sol. E aí esse ser se contorceu, sabe? Não queria encarar as consequências, seguir em frente, essas coisas assim. E eu fiz o que eu pude ali para ajudar nessa percepção, nessa conexão, né? Essa ponte, e acordei nesse processo. E isso eu acho que está correlacionado com o que eu estou dizendo aqui, porque temos que tomar muito cuidado com isso de, então, não tenho que dar importância para a vida aqui. É um cuidado extremamente vital. É importante estarmos aqui. É fácil? Não é não. É fácil eu falar? É. É fácil eu praticar? Não é não. Acreditem em mim. Não é. Porque há flutuações, e eu já falei, somos responsáveis até por causa das nossas emoções do corpo colapsar. Porque sim, é nossa responsabilidade. Então, eu, desde que aconteceu o acidente que levou o meu amor, depois teve a minha mãe, eu luto conscientemente contra o inconsciente, o subconsciente, que está até revoltado, chega a ficar revoltado com tudo isso aqui. Porque eu sou responsável. E o meu esforço consciente, ele é reconhecido porque me ajudam. Não só eu apenas estou ajudando as pessoas. Eu estou recebendo muita ajuda, mesmo. E isso é um recado que eu tenho para vocês, para que tenham toda essa leitura da vida de vocês, de agradecer, de vivenciar, seja o que for, sentir, se permitir sentir, mas usar a razão para compreender o que você está sentindo, por que você está sentindo. Se é algo que está te ajudando a seguir em frente, ótimo. Se é algo que está atrapalhando, como mudar esse sentir? Como olhar de um ângulo que fala, tá, faz sentido isso sim. E de fato, isso aí é um ponto fraco que eu tenho. Tá, um ponto fraco, como eu vou trabalhar esse ponto fraco? É um apego? Como eu vou exercitar? E exercitar de verdade. Você está escutando esse vídeo aqui, eu me esforço para fazer esses vídeos, porque eu quero que vocês tentem colocar em prática. Eu não falo nada que eu não pratico. E eu só estou em pé agora por causa disso, e porque eu comecei antes, muito antes de realmente precisar, porque eu acho que a gente sempre precisa. Aqui não é fácil.
não foi minha infância, minha adolescência, minha fase de jovem adulto, mas chegou um momento em que pegou forte, pegou pesado. E só estou conseguindo continuar lutando para continuar por causa disso tudo que eu venho falando aqui. Isso tudo não tem que cair como uma má notícia, é uma boa notícia. Isso aqui é uma plantação de Deus. Ou melhor, uma plantação de deuses, feita por um deus ou uma deusa. Gosto de pensar como feminino, porque é quem tem esse dom de multiplicar a vida, né? Somos essa plantação, crescendo. E estamos todos conectados de várias formas. Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o RPG. Só falando sobre isso, porque quando você está jogando, né, eu não vou entrar nesse aspecto agora, senão eu vou ficar aqui mais um tempão. Mas enfim, dá para explicar o plano espiritual, o plano mental, tudo através do modelo do RPG. Eu ainda vou fazer isso. Eu estou preparando o que seria um curso, que são aulas, né, mais específicas que eu vou dar para um número menor de pessoas, que são as pessoas que fazem contribuição via Pix aqui para o canal. Eu quero oferecer isso porque eu não me sinto bem de apenas estar recebendo algo assim. Quer dizer, não é apenas porque eu estou oferecendo os vídeos que estão aqui abertos para todos. Tem lá os audiobooks que eu estou colocando. Essa semana eu não coloquei, mas vou ver se semana que vem eu consigo colocar, mas já tem bastante coisa lá. E além dos sorteios que eu faço. Mas eu quero oferecer esse tanto mais e eu acho justo. Eu acho até que é mais do que isso. Com uma quantidade menor de pessoas e eu sabendo quem está lá, que vou conversando, né, desenvolvendo uma amizade, uma coisa de uma classe mesmo, né? Acho que é mais fácil tocar em alguns assuntos que eu não posso tocar aqui em aberto no geral, porque eu já percebi que a percepção de cada um aqui é tão única, e se eu estou falando para 500 pessoas, 1000 pessoas, eu vou ter 500, vou ter 1000 interpretações, e aí eu não consigo responder a todas elas em quaisquer dúvidas que apareçam, porque é uma quantidade mínima que manda uma pergunta. E a pessoa, às vezes, interpreta algo que eu disse de uma forma que não foi o que eu disse. E aí o meu receio é até que aplique isso lá. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, porque é isso. Se a pessoa levar isso lá para fora, de ter interpretado errado, nossa, o que já aconteceu aqui de eu ter que frisar para as pessoas que o que eu disse não foi bem aquilo, numa turma é muito mais fácil de fazer isso. Então, quem tiver interesse, qualquer valor, eu não estou estipulando o valor, tá? Eu sugiro que seja um valor mensal, não precisa ficar fazendo 2 vezes contribuição no mês ou coisa assim. Faz uma contribuição mensal ou faz uma vez e participa de 4 aulas, né, que vai ser... Eu vou acabar fazendo no meio do mês para lá. Então, a gente vai ficar meio que dos dia 15 ao dia 15, assim, vai ser um plano, né, de vou pegar um tema e aí eu passo para outro tema. Se você entrou, eu vou ver se eu salvo, né, os anteriores, pode ter acesso também, não tem problema. O que eu quero é poder ter uma visão melhor de com quem eu estou conversando para poder explicar melhor até o que eu estou falando, com palavras e até revelações que honestamente não posso fazer aqui, porque seria mais complicado, bem complicado. Então, todas as informações pertinentes estão na descrição deste vídeo, no comentário fixado, ou mande e-mail para portalwilmor@gmail.com falando, olha, eu contribuí, eu quero participar do curso. Ou coloque na contribuição, coloca lá seu nome, não precisa colocar arroba, coloca Gmail, Yahoo, sei lá, eu vou saber, Hotmail, eu vou saber que é um e-mail, porque eu vou mandar o link das aulas, que deve ser por Zoom, para os e-mails. Eu prefiro, porque tem muita gente colocando telefone quando faz a contribuição por Pix, mas
Uma coisa era quando eu sorteava uma pessoa e entrava em contato com ela e falava, aqui está seu prêmio. Ok, era uma por mês. Agora, sei lá, 30, 40 pessoas com meu número e mandando alguma coisa, eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu prefiro e-mail, tá bom? Espero que vocês compreendam que estou tentando fazer da melhor forma possível e ainda paralelo a isso que eu faço na vida. Ontem eu trabalhei 13 horas. Hoje eu tinha trabalhado 11 horas e parei para fazer esse vídeo agora, que aqui está com 47 minutos, mas eu vou cortar para ele ficar mais curto. Eu tiro alguns pedaços assim que eu acho redundante para tentar deixar o mais curto possível. Algumas pessoas pedem a chave Pix, né? É o mesmo e-mail, portalwilmor@gmail.com. Então, vou finalizar. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.